Salve galerinha, beleza? Meu nome é Matheus Lima, para quem não me conhece, né? E hoje eu vim aqui no vídeo conversar um pouco com vocês acerca do estudo que eu tive quanto à redação no Enem, né? Quem não sabe, gente, eu não fiz cursinho, né? Não fiz um curso preparatório para redação, não tinha um professor que ficava no meu pé, que corrigia minhas redações. O que eu tinha era muita força de vontade, entendeu? Eu cheguei a contratar duas plataformas de correção de redação, que eram o Imagine e o outro era o Projeto Redação, mas na verdade a base da minha nota foi toda construída sozinha. E hoje eu vou mostrar para vocês como foi, certo? Vamos pro vídeo. Gente, olha só, a redação ela é muito importante pro Enem, todo mundo sabe disso. Redação e matemática principalmente é super importante. Então, sabendo disso, no ano que eu fui aprovado, eu decidi que eu ia tirar uma nota mais de 900. Eu ia aprender a estrutura da redação. Antes eu achava que eu escrevia bem, e isso acabava que eu ia meio por sorteio, saber do tema, essas coisas. Eu não estudava muitos temas, não estudava referências, então eu ia meio que, vou escrever sobre o tema e vamos ver no que vai dar. Eu fazia redações, sempre fiz, só que eu não estudava, gente. Então esse é o grande diferencial. Meu estudo, ele se baseava em um dia da semana que era só para estudar redação, e depois também ele se baseava em outros dias para fazer o tema da redação. No caso, seja 2 dias para fazer, dependendo da semana, eu podia fazer 2 vezes a redação na semana, ou uma vez, ou 3 vezes na semana, então isso vai variar, certo? Vamos lá começar primeiro sobre fazer redação. Quando eu ia fazer redação, geralmente, como eu falei, a gente não é máquina, então vai depender da semana. Tem semana que a gente faz um tema, 2 temas, 3 temas, gente. Então, o ideal seria o quê? Seria sentar, pegar o tema, ler o texto de apoio e passar a redação. Do meio para o início do ano, geralmente, esses temas eles eram estudados. Então, geralmente, eu dava uma olhada em algum vídeo sobre aquele tema para saber mais ou menos em que lugar eu estava me metendo e depois fazia os temas. E aí durava cerca de 2 horas, eu deixava durar mesmo. E não tinha tanta preocupação com o tempo, mas sempre tentando reduzir. Mas, chegando próximo ao Enem, esse momento de prática da redação que eu separava, ele já ia se restringindo na questão do tempo, que é muito importante. Aí eu já tentava fazer em 1h30, 1 hora, e dessa vez já eliminando essa questão do estudo do tema da redação, tá, gente? Gente, é interessante também falar de uma questão motivacional. Quando a gente está estudando sozinho, a gente tem que ficar se motivando. A motivação ela tem que ser diária. Então, o que eu fazia? Eu pegava um papel e eu anotava todas as minhas notas desde o início, para ver como é que estava vindo a minha média. E eu estava tirando já uma média muito melhor do que era nos outros anos. E ela se mantinha. Outra coisa que eu fazia também era, quando eu tirava uma nota acima de 900, eu me premiava, certo? De certa forma. E quando eu tirava uma abaixo de 900, eu refazia às vezes, dependendo do período, né? Eu refazia o tema, ia estudar mais e refazia. E quando eu tirava mais de 900, eu fazia essa premiação, que era uma forma de não refazer a redação. Entendeu? Para entender? Então eu me pressionava a tirar mais de 900. Então se motivar, gente, sempre fazendo isso aí é sempre legal. É a forma para praticar redação, ok? Vamos à forma para estudar redação. Bom, estudar redação, vocês vão separar um tempo na semana de vocês, onde esse estudo ele vai se basear, onde eu vou falar por mim, gente, tá? Eu me baseava em estudo de redações nota 1000, ou seja, era uma das formas principais de estudo, era lá. Outras coisas que eu poderia fazer seria fazer alguma leitura, estudar algumas dificuldades, como por exemplo
sei lá, agentes que eu poderia estar usando nas intervenções, dificuldades que eu via que as correções apontavam das plataformas que eu contratei. Sei lá, vamos supor que eles apontassem alguma dificuldade em construir uma intervenção, então eu ia estudar sobre isso. Vamos supor que ele apontasse uma dificuldade sobre os conectivos, então eu ia estudar conectivos. Deu para entender? Então, eu pegava as dificuldades, ia estudar dificuldades, ia ver as redações nota 1000, ia também me basear em tudo que eu via que eu gostasse, em outros canais também do YouTube, que era onde eu assistia bastante. Então isso de forma geral, mas vamos focar aqui na redação nota 1000 agora. Gente, redação nota 1000 é uma coisa muito interessante que tem no estudo. Por quê? Olha só, na redação nota 1000 a gente pode agrupar várias coisas que a gente pode usar na nossa redação. E se a gente quer tirar uma nota próxima ao 1000, a gente tem que fazer coisas similares a ele. Pensem comigo. Então, meu estudo sozinho, né, ele se baseava em quê? Toda semana eu pegava uma redação nota 1000 para estudar. Era para estudar, não era para ler. Era para estudar, analisar detalhe por detalhe daquela redação, da estrutura e aprender como funciona. Então, eu utilizava geralmente, lia o texto, depois eu fazia uma outra leitura, já dessa vez analisando os conectivos. Se tivesse um conectivo que eu não tivesse usado, que eu não sabia, alguma coisa assim, eu já pegava para agrupar meu vocabulário, certo? Então já ficava com ele na cabeça, eu anotava no meu caderninho os conectivos, os grupos de conectivos, né? Depois, outra coisa que eu gostava muito de tirar da redação nota 1000 era as intervenções. Eu gostava de apreciar atentamente as intervenções para verificar como eu poderia estar detalhando mais da forma correta, certo? As minhas intervenções, citando agente, citando o que, como o objetivo, principalmente, né? E também uma coisa que é um diferencial, gente, que eu deixo de dica para vocês, que é uma coisa que me ajudou muito. Eu sempre tive dificuldade em aplicar referências nas minhas redações. Eram redações boas, mas não tinham referências, então minha nota não ia para cima de 900 e nem 800. Então o que eu comecei a fazer, que foi um diferencial, foi analisar as referências que as pessoas colocavam. Por exemplo, vamos supor que lá na redação nota 1000, a pessoa em questão, a redação nota 1000 que eu baixei, falava sobre Albert Einstein, uma ideia que ele tinha. E eu não conhecia a ideia, vamos supor, eu não conhecia a ideia. Então o que eu ia fazer? Naquela tarde, que eu estava estudando a redação nota 1000, eu ia dar uma pesquisada sobre as ideias do Albert Einstein e conhecer um pouquinho mais. Acabado isso, anotava a ideia dele no papel e deixava no meu caderninho de referências, que era onde eu guardava as referências, onde eu guardava os conectivos, onde eu guardava agentes ou intervenções que eu achava interessante que eu pudesse utilizar nas minhas redações. Deu para entender? Isso não é plágio, gente, tá? Isso é um estudo baseado em coisas que eu vi, certo? Que eu vi pessoas de redação nota 1000 e aí, desde então, eu comecei a ver que as redações elas tinham coisas em comum. E daí, acendeu uma luzinha na minha mente. Então eu comecei a fazer isso, certo? Aumentei meu vocabulário, aumentei minha vocabulário de palavras, conectivos, né? Aumentei minha capacidade de elaborar as intervenções e também aumentei muito minhas referências, gente, muito mesmo, vocês não fazem ideia. Às vezes, por exemplo, tinha um livro que uma redação nota 1000 citava e eu não conhecia o livro, eu li poucos livros na minha vida. O que eu fazia? Eu iria pesquisar uma resenha sobre o livro para conhecer mais ou menos como é que funciona e depois eu podia aplicar em uma redação que viesse um tema que se encaixasse. Então, gente, essa é uma ótima dica para vocês pegarem as referências para vocês, certo? E é isso que eu deixo para vocês. Olha, foque nas dificuldades, certo? O estudo, o momento de estudar a redação, ele é para focar nas dificuldades. Então, como eu falei para vocês, separem um tempo para estudar durante a semana. Esse tempo para estudar geralmente ele dura até 1 hora, certo? 1 hora mesmo durante a semana. Separa para te estudar a redação e depois deixa outro tempo separado que é só para te fazer redação, tá? Onde você vai contabilizar a questão da restrição de tempo, a questão dos temas, né? Vou ficar bastante atento nisso, em que tu vai praticar, simular a situação de prova e vai estudar para as condições de prova. Então, gente,
Essa é a dica que eu deixo para vocês, espero que tenham gostado, viu? Chegando perto do Enem, a gente tem que intensificar um pouco os estudos e eu acho que esse vídeo foi necessário aí para esclarecer algumas coisas e foi uma coisa que me fez crescer muito, porque correção não era tão detalhada que eu recebia, mas eu consegui evoluir aí sozinho, não tinha um professor, consegui evoluir sozinho, professores eram muito caros na minha cidade e deu tudo certo. E eu tenho certeza que vai dar, só depende de você, do seu esforço, viu? Desde já, muito obrigado, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, galera!